Oi, eu sou Catarina e esse aqui é o segundo vídeo do projeto Lendo pelo BR. Se você não sabe do que eu estou falando, esse projeto consiste em ler um livro de cada estado do Brasil. E por que isso? Porque eu percebi que as minhas leituras estavam muito localizadas ali no eixo Rio-São Paulo ou então em alguns estados do Nordeste. E para remediar essa situação, eu resolvi todo mês escolher um livro de cada estado do Brasil aleatoriamente. E eu te convido a participar também. Vamos nessa! O livro escolhido para o mês de abril foi Dois Irmãos, do Milton Ratum. E antes de eu começar a falar sobre essa história, eu já quero aqui deixar o meu agradecimento ao Milton, porque eu percebi que eu conheço pouquíssimo sobre Manaus. Na minha cabeça, antes de ler esse livro, Manaus não era uma cidade muito movimentada, muito desenvolvida, sabe? Eu achava que era apenas uma extensão da floresta, completamente um pensamento preconceituoso. E aqui nesse livro eu pude perceber que Manaus é uma cidade muito desenvolvida e muito grande, né? Então, eu já quero deixar aqui a minha menção de agradecimento ao Milton por ter me apresentado essa cidade que é tão maravilhosa que eu já fiquei com vontade de conhecer. Contando um pouco sobre a história, vamos lá. Aqui nós vamos ter a história de dois irmãos, como o próprio título já diz, o Yaqub e o Omar. O Omar, durante toda a história, ele é conhecido como caçula, então aqui eu vou me referir a ele dessa maneira. Eles são gêmeos, e aí você está pensando, mas se eles são gêmeos, como é que tem um caçula? Então, existe uma diferença de poucos minutos entre um e outro, né? De nascimento entre um e outro. E aí, quando o caçula nasceu, ele teve alguns problemas de saúde. E aí, como a saúde dele era mais debilitada, isso acabou demandando da mãe um maior esforço de cuidado em relação a ele. E aí ele recebeu uma educação completamente superprotetora por parte da mãe, né? Eles são filhos de descendentes de libaneses, né? E a mãe deles, a Zana, e o pai, o Alim, eles são muito apaixonados um pelo outro. Inclusive, eles têm uma paixão muito ardente ali um pelo outro. Eles não conseguem se desgrudar, se é que você me entende. Eles se casam, né? E pouco depois do casamento deles, o pai da Zana falece. E quando ele falece, a Zana comunica ao Alim que ela quer ter 3 filhos. E aí, meio que quase que imediatamente, ela acaba engravidando dos gêmeos, né? Nasce uma terceira filha depois, mas eu falo disso mais na frente. E aí, o que é que aconteceu? O Alim, desde o começo, ele sente muito ciúme dos filhos. Então, assim, ele não queria ter filhos, pelo menos não naquele momento. Talvez ele quisesse deixar mais pra frente, só que a Zana botou na cabeça que ela tinha que ter os filhos e, enfim, acabou tendo, né? Então, o Alim, ele, desde que os meninos nascem, ele não tem uma relação muito próxima, sabe? Não tem uma relação muito paternal com os filhos, na verdade. Ele sente muito ciúme, porque ele acaba disputando a atenção da Zana com essas crianças, né? Então, quando o Yaqub e o Omar ainda são crianças, acontece algo aqui que vai marcar a vida deles para sempre, e isso é um ponto importante da história. Então, assim, eu não vou contar muito, mas é algo que marca, inclusive fisicamente, o Yaqub. E aí, a partir desse acontecimento, a relação dos dois se torna absolutamente conflituosa. Eles já são muito diferentes, assim, eles têm personalidades muito diferentes. Só que aqui o Milton Ratum, ele constrói essas personalidades de uma maneira muito realista. Porque, por exemplo, não é aquela história do gêmeo bom versus o gêmeo mau. Sabe aquela história Ruth e Raquel, Paula Brat e Paulina? Não é assim. Aqui, os dois, eles têm seus momentos bons e têm seus momentos maus, assim como qualquer ser humano, né? Então, eles são muito contraditórios, assim, no decorrer da história. Eu confesso pra vocês que no começo da história, eu estava meio que preferindo um dos gêmeos. E aí, lá pro meio da história, eu meio que fui mudando minha opinião sobre ele. E lá pro final da história, eu já tava pensando assim, ninguém presta nessa família, sabe? E é muito interessante porque eles são uma família de libaneses, né, assim, descendentes de libaneses, e eles mantêm tradições libanesas também. Então tem muito forte essa questão do papel da matriarca, do papel de manter a sua comunidade libanesa muito próxima e muito viva, né, manter costumes também. Então, é um livro que ele me propiciou conhecer não só sobre Manaus, mas também sobre essa parte dos costumes da família, né? E aí, voltando, né, para a questão dos irmãos, depois que acontece
esse acontecimento que marca, né, fisicamente o Yaqub, os pais decidem mandá-lo para o Líbano. Aí você está pensando, mas como assim? Tem um conflito entre os irmãos e você manda um dos filhos para o Líbano? Sim, essa é a decisão. E aí, como o caçula ele já é super protegido pela mãe, ficou fácil decidir quem é que vai ser enviado para o Líbano, né? Então, quando o Yaqub tem 13 anos, ele é enviado para o Líbano para morar na aldeia que o pai dele vivia antes, né, para morar com os parentes do pai. Ele vai para o Líbano, ele passa 5 anos lá, ele retorna já, né, com 18 anos. E assim que ele retorna, ele se sente um estranho na sua própria casa, assim, né? Porque ele passou muito tempo longe, inclusive ele até tinha esquecido algumas palavras em português, então ele retorna meio monossilábico ali e tudo mais. E o Yaqub, na primeira oportunidade que ele tem de sair de Manaus, ele sai. Então ele vai para fazer a vida dele em São Paulo, né? Ele faz um vestibular ali, ele entra na Politécnica de São Paulo para estudar engenharia. E aí isso também é muito interessante porque o próprio Milton Ratum, ele é arquiteto. Então eu imagino, né, que por conta da sua história pessoal, talvez isso tenha contribuído na construção do Yaqub. E aí o caçula, ele continua vivendo ali na casa dos pais. Ele nunca sai da casa dos pais, tá? Ele fica ali até a vida inteira, praticamente. Continua sendo mimado, continua a mãe achando que ele é maravilhoso e o pai cada vez com mais ciúme dele. Na verdade, o pai chega até em alguns momentos a sentir muita repulsa por ele, pela vida que ele leva, né? Porque ele é muito mimado, ele tem tudo na mão, então ele vive de bar em bar, vive de se encontrar com várias mulheres e tudo mais. E a mãe passando a mão na cabeça, né? Então, assim, essa família é completamente disfuncional. Tá? É uma família que é cheia de situações de repulsa, de ódio muitas vezes um pelo outro, de falta de diálogo, de falta de sentar e resolver as questões, sabe? Aqui nesse livro ninguém faz isso, tudo é muito à flor da pele, tudo é muito inflamado, né? E é muito interessante aqui porque o caçula e o Yaqub, eles são muito diferentes entre si, realmente eles são. Mas eles também têm alguns pontos de semelhança, né? Como parece muitas vezes que eles não se identificam com a família que tem, sabe? É tudo muito à flor da pele e tudo muito, assim, levado ao extremo. Uma outra coisa que eu gostei muito desse livro é que Manaus aparece não apenas como um pano de fundo, mas como um personagem também. Porque nós vamos acompanhar essa família ao longo de décadas, tá? Então a história ela começa na década de 40, né, que pega ali o período da Segunda Guerra Mundial, e ela vai se estendendo, né, até a ditadura. Então, para mim também foi um grande acontecimento isso, né? Porque quando eu penso em ditadura, eu sei que é uma maneira muito infantil de pensar, mas eu nunca parei para me perguntar como foi a ditadura em Manaus, sabe? Como foi a ditadura no norte do Brasil, né? Então, aqui no livro a gente tem esse retrato, né, de como a ditadura atingiu as pessoas em Manaus, né? E nós também vamos acompanhando a decadência de Manaus ao longo das décadas, né? E essa decadência de Manaus ela acaba respingando também na decadência dessa família, porque eles têm um comércio próprio, né? Então esse comércio ele vai falindo aos poucos, né? Tem um momento da história em que o narrador inclusive é muito interessante porque ele é alguém que é muito próximo da família, embora ele não necessariamente faça parte da família imediata, sabe? Então, ele tem uma visão de dentro da família e muitas vezes ele vai se chocando e vai chocando o leitor também, né? Com o que ele vai descobrindo ali. E ele vai também colhendo informações de outros personagens, então não ficamos só no ponto de vista dele, mas também informações de outros personagens, né? Então a gente vai meio que navegando por esse drama familiar. Até em algum momento da história, o narrador fala, né, que existe uma inspiração ali em Esaú e Jacó para a construção dos gêmeos. Então, assim, é uma história que ela não é muito fácil de ser lida, porque é um drama familiar que envolve problemas e conflitos entre irmãos é algo muito comum, eu acho, assim, na vida de toda a família brasileira, porque se não acontece entre você e seus irmãos, provavelmente acontece entre seus primos ou entre seus tios.
Então, assim, esse conflito, esse tumulto generalizado e que a própria família não sabe como lidar, é algo muito comum, né? Muito próprio da realidade brasileira e que eu acho que por isso talvez tenha me fisgado tanto. Então, assim, é um livro que ele tem o quê? Deixa eu ver quantas páginas ele tem. 200 páginas, eu tenho essa edição de bolso, né? Então, nessa edição de bolso ele tem 200 páginas. É um livro que, apesar de curto, ele é muito profundo porque ele traz vários temas diferentes e que se amarram, sabe? Que eles vão se complementando, eles vão se entrelaçando, né? Inclusive, tem uma personagem aqui, que é uma das personagens que se envolve com o caçula, que ela é muito interessante porque ela meio que desafia as regras convencionais. Falando um pouco sobre curiosidades desse livro, o Milton Ratum ele ganhou o Prêmio Jabuti nos anos 2000 com esse livro. Inclusive, foi o segundo romance publicado dele. Outra curiosidade é que esse livro está na lista dos 1001 livros para ler antes de morrer. Então, assim, é um livro realmente consagrado e importantíssimo. Ele tem uma adaptação para os quadrinhos, feita pelos irmãos também gêmeos, Fábio Moon e Gabriel Bá. Então, de repente, se você não quer encarar o romance de cara, talvez você dê uma chance para os quadrinhos. Eu não li os quadrinhos, mas me parece que é bem fiel, né, ao livro original. E também tem uma adaptação para a TV. A TV Globo fez uma minissérie de 10 capítulos baseado nessa obra. Então, assim, é um livro que já é consagrado. Ele tem 25 anos de vida, né, desde a sua publicação. E é um livro que, minha experiência, tá? Eu gostei muito de ter lido. Eu acho que só de ter conhecido Manaus, conhecido através dos costumes, através do nome das comidas, do nome dos animais e ter tido contato, né, com esse período histórico de Manaus, para mim já valeu a pena. E o drama familiar é um drama realmente muito próximo da realidade, sabe? É algo que você consegue ler e enxergar, provavelmente parentes, amigos ou conhecidos ali. Então é um livro que eu recomendo muito, assim, para mim é um 5 estrelas fácil e que eu tenho certeza que eu vou lembrar dessa história por vários anos. E como é de costume nesse projeto, eu já anunciar o próximo livro, que será lido no mês que vem, né, no caso no mês de maio, o escolhido foi Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. E eu estou com muitas expectativas, porque eu já li Ponciá Vicêncio dela e eu gostei muito. Então esse daqui eu imagino que eu também vá gostar. Mas assim, veremos, tá? É um livro bem curtinho, é um livro que tem 125 páginas, então dá para você ler aí em uma sentada com muita tranquilidade. Se você me assistiu até aqui, muito obrigada pela companhia. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, coloca aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você ficou com vontade de ler, se eu te incentivei a ler, porque afinal de contas, esse é meu objetivo com essa série de vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e tchau!